Hey guys, hoje a gente vai para a seção do Language Arena, tratar um pouco mais sobre o Present Perfect, mas antes de chegar na explicação do livro, é sugerido que nós façamos aqui uma ativação da memória discursiva, né? Trazer toda essa bagagem cultural de vocês, o que vocês já entendem por sintaxe, nativa de vocês aqui de forma inata, para que vocês de repente possam entender o que vem a seguir sem uma explicação prévia. Então preste atenção nesses boxes que tem aqui na primeira questão, onde nós devemos ler e circular as melhores opções para completar as alternativas abaixo. Nós temos 4 alternativas de A a D, mas vamos ler os boxes primeiro. Preste atenção no box, que eu não vou poder traduzir dessa vez, que é justamente essa a intenção do livro. Então vamos lá aqui no primeiro box. How long has English been the predominant language in the world? How long? Certo? Vocês têm ideia o que é how long nesse contexto? Segundo box. The number of non-native speakers of English has surpassed the number of native speakers for 70 years now. The number of non-native speakers of English has surpassed the number of native speakers for 70 years now. For 70 years now. Aqui na primeira nós temos how long. O que seria esse how long? E o que seria esse for em 70 years now? For quer dizer o que desse jeito aqui? Sem tradução direta. Aplicado dessa forma, o que ele representa. No próximo quadrinho nós temos aqui since the middle of the 20th century, the expression of North American business and media has led to the emergence of global English as a língua franca. Então, since the middle of the 20th century, the expression of North American business and media has led to the emergence of global English as a língua franca. Então, o que quer dizer esse since aplicado dessa forma? Esse since aqui significa o quê? Certo? É isso que ele quer saber. Isso ele quer saber se você entendeu essas aplicações do how long. Percebam a sintaxe. Você tem um how long, você tem aqui um modal verb iniciando a frase e você tem a interrogação. Então, pela sintaxe, você sabe que é uma pergunta. Então, esse how long ele está fazendo uma pergunta. Essa pergunta ela é para retratar o quê? Aqui você tem uma afirmação e você tem aqui o for, né, na frente de um número e um advérbio de tempo, certo? Aqui você começa a sentença com since e você tem aqui praticamente um período, uma data, certo? Então o que quer dizer esse since à frente desse período, dessa data? Vamos lá aqui. Opção número A. The phrases in bold, as frases em negrito, referem-se a duração ou lugar de eventos que iniciaram no passado ou presente e continuam até o presente ou futuro, certo? Então, quais são as melhores opções que justificam aqui as expressões em negrito? As expressões, as frases em negrito referem-se a duração ou lugares, né? Referência aqui ao primeiro box. De eventos que começaram no passado ou presente, né? Se referindo aqui ao segundo box, e continuam do presente ao futuro, aqui se referindo ao terceiro box. Letra B. Nós usamos since ou for quando nós queremos expressar um ponto de início, né? Um starting point of an event. Nós usamos since ou for quando nós queremos expressar um ponto de início de um evento. Letra C. Nós usamos since ou for quando nós queremos expressar quanto tempo um evento durou ou quanto tempo passou desde que ele começou. Nós usamos how long para fazer perguntas que se referem à duração ou tempo exato de um evento. Certo? Então, antes de descer
para a explicação do for e do since, tentem fazer isso aqui, certo? Antes de ter a definição por escrito e prejudicar ali a ativação da memória discursiva de vocês, o raciocínio, porque resposta dada não gera raciocínio, só justificativa. E aí vocês não aprendem, né, de forma concreta. Certo? Vamos descer agora. O Present Perfect com for e since, como foi visto no capítulo 5, né, nós usamos o Present Perfect para se referir a situações que tiveram início no passado e continuam valendo no presente. Nesse sentido, pode dizer que o Present Perfect sempre tem uma conexão com o presente, como mostra o esquema a seguir. Esse esquema, o que é? É uma timeline, certo? Ele é uma timeline, onde você tem aqui o present, né? Aqui o present seria aquele eixo aqui, e você tem o passado, uma projeção de futuro, mas no passado você não tem um ponto específico no passado, você não tem uma data fechada, você tem uma duração. E essa duração ela não termina no passado. Essa duração ela vem e reflete no presente. Então você tem o passado e você tem o presente. Então todo dia que se forma um presente, com aquele passado que teve um start point, ele continua. Enquanto ele for verdade, aquela duração vai aumentando porque o passado continua refletindo no presente, certo? Eu nem sei se a câmera pegou isso, mas tudo bem. Então, para se referir a um determinado período no tempo, com o present perfect, utilizam-se as duas palavras especiais, o for e o since. A palavra for expressa a quantidade de tempo. Se a gente for olhar aqui no primeiro quadrinho, você tem aqui for 70 years now. Então, isso que aconteceu aqui foi por 70 anos, né? 70 anos de lá para cá. Years now. Esse now é o agora. Então, 70 anos de lá para cá. A palavra for expressa a quantidade de tempo. Então, lá está dizendo que foi por 70 anos. E aqui? She has been there for 20 minutes. Ela esteve lá por quanto tempo? Por 20 minutos. I have known my best friend for 6 years. Eu conheço. I have known, né? Eu tenho conhecido, não fica legal. Então, eu conheço meu melhor amigo por quanto tempo? 6 anos. Então, faz 6 anos que vocês são os melhores amigos. Já a palavra since, a pronúncia termina aqui no C, since, a gente não pronuncia o E quando está precedido de consoante. A palavra since expressa o ponto do passado em que a situação apresentada teve início. Então, o since é o start point, é o ponto de início, é onde começa. Então, she has been there since 8 o'clock. Ela esteve lá desde as 8 da manhã. Se ela esteve lá por 20 minutos, então quer dizer que a hora agora são 8h20. Entendeu como dá para combinar a frase? Se ela esteve lá desde as 8 e esteve lá por 20 minutos, quer dizer que ela esperou 20 minutos e agora são 8h20. I have known my best friend since 2012. Então eu conheço meu melhor amigo desde 2012. Nós estamos em 2021. Então, por quanto tempo você conhece seu melhor amigo? Certo? Então, esse livro deve ter sido feito em 2018. Imagine que por 6 anos, desde 2012, daria 2018. Então, seria melhor aqui se fosse aqui um livro atual. Eu conheço meu melhor amigo por 9 anos. Ou seja, desde 2012. Aí a conta fecha, né? Então, aqui você tem a quantidade do tempo e aqui você tem o início na qual você soma essa quantidade de tempo. Então, since é quando começa e o for é a quantidade. E o how long, o que é? Para fazer perguntas envolvendo os períodos de tempo, utiliza-se a expressão how long. Então, how long have you known your best friend? Por quanto tempo, por quanto tempo você conhece seu melhor amigo? I have known him. Eu o conheço, né? Esse aqui é o ele, mas oblíquo, eu o conheço. A gente não vai falar eu conheço ele, eu o conheço por 6 anos. I have known him since 2012. Então, eu conheço por 6 anos, eu conheço desde 2012. É aquilo que a gente estava vendo aqui, ó. Esse livro deve ser de 2018, né? Porque se o início foi em 2012 e ele conhece por 6 anos, 6 mais 12 dá 18.
How long has she been there? Então aqui, ó, she has she, né? Houve a inversão de posição entre o sujeito e o modal, entre o sujeito e o auxiliar. Significa que vem o quê? Pergunta, né? You have no, have you know, a mesma coisa. Houve aqui inversão. Então, how long has she been there? She has, tá vendo? Volta à posição. She has been there for 20 minutes. She has been there since 8 o'clock. Since 8 o'clock. Então, se ela está lá desde 8 e foi por 20 minutos, nesse momento são 8h20. Aqui, vamos lá. Number 2. Place the time expressed under the correct column. Então, vocês vão colocar as expressões de tempo, expressões de tempo abaixo aqui, né, onde tem esse relógio cheio de expressões de tempo, na coluna correta. Vocês têm a coluna do for, que é a quantidade de tempo, e a coluna do since, que é o ponto de início, certo? Terceira, faça questões, perguntas, né, usando how long. Então você tem aqui na letra A o espaço para você criar a pergunta, embaixo você tem uma resposta no qual vai orientar você a criar a pergunta. Então aqui embaixo nós temos we've known each other for 2 years. Isso aqui é a contração we have, né? We've known. Nós conhecemos um ao outro, each other, né? Um ao outro, por 2 anos. For. Então você tem aqui uma palavra-chave for e a quantidade de tempo. For 2 years. 2 anos. Nós nos conhecemos por 2 anos. E o que é que ele quer saber se você diz eu conheço, nós nos conhecemos por 2 anos? Qual que é a pergunta que ele fez aí? Por quanto tempo vocês se conhecem, não é isso? How long, por quanto tempo vocês se conhecem? Letra B. I've waited for the bus for 20 minutes. Então eu esperei pelo ônibus por 20 minutos. Qual é a pergunta? Por quanto tempo você esperou pelo ônibus? Ou por quanto tempo você esperou? Letra C. I've spent 2 hours doing homework. Eu passei 2 horas, eu gastei 2 horas, a gente não vai usar gastar, que no português fica estranho, né? Eu passei 2 horas fazendo lição de casa. Qual é a pergunta? She has taken 10 minutes to get here. Ela levou 10 minutos para chegar aqui. Então, vocês vão fazer a pergunta de acordo com essas respostas aí. I've been abroad for 1 year. Eu estive fora do país, abroad, for 1 year. Então, qual é a pergunta? Certo? Número 4. Complete sentence com os verbos no presente perfeito e então use o for e o since, ou o since, né? Então, lembrando, for para quantidade de tempo, o since para ponto de início. Então, por quantidade de tempo, geralmente você tem um número. Então, Ellen, como é que é o passado do verbo, como é o particípio passado do verbo speak? Então, essa forma do verbo speak no presente perfeito, ela vem aqui. Só que antes dela, você tem que colocar o auxiliar, have ou has. Ellen equivale a quem? A she, né? Então, she has, porque he, she ou it vai usar o has. Então, Ellen has o particípio do verbo passado, o particípio passado do verbo speak, que é spoken. Então, Ellen has spoken English, Spanish, por ou desde que ela estava no pré-escolar. Entendam, né? Então, Ellen fala inglês e espanhol por ela iniciou o pré-escolar ou desde que ela iniciou o pré-escolar. O que é que faz mais sentido para vocês? Quando nós vamos ao for, nós temos geralmente uma quantidade de tempo, né? Então aparece um número, uma coisa mais exata, 2 horas, 1 dia, 1 semana, 2 anos, né? E quando usamos o since, nós temos uma explicação desse tempo, né? Letra B, any. Aí tem aqui not have, então vai entrar aqui a negação do verbo have. Então, já que o has e o have são o auxiliar, você vai ter o have ou has aqui, seguido do not, e o have aparecendo aqui na forma do particípio passado. Não confunda, porque aqui o have
ele vai vir como verbo aqui, né? Com o verbo conjugado no particípio. E aqui, depois do N, vai vir o auxiliar have ou has, dependendo da pessoa que vai estar utilizando. No caso da N, N é a mesma coisa que Ellen, né? Que são elas, ela e ela, então N é a mesma coisa que she. Então she vai usar has. Então, has, not ou hasn't, e o verbo aqui no particípio passado, bem aqui. Any job offers. Então, since ou for, my last year. Certo? Vamos para o log 3. Exchange a timeline with another pair. Check the following items. Então aqui diz para você trocar, fazer uma troca de timeline com o seu parceiro, né? O parceiro que fez o log 1 e log 2. Então você não vai ter como fazer essa troca, né? Você vai ter apenas como fazer a verificação dos itens. Qual é o primeiro item? Does the timeline have a title? Você realmente colocou uma timeline? Are the events in a chronological order or separated by segments? Então, os eventos estão separados por ordem cronológica ou separados por segmentos? Are they any spelling and grammar mistakes? Are there, né? Existe algum erro de gramática ou algum erro de escrita das palavras, né? De grafia, você escreveu uma palavra errada ou você colocou a sintaxe fora de ordem? Número 5. Considere a sugestão do seu colega e faça as mudanças necessárias para o seu texto. No seu caso, é você mesmo vai fazer na sua própria timeline. Depois que você pegar a sua timeline e verificar se ela tem um título e que ordem que ela está, e se tem algum erro de gramática ou de sintaxe, aí você faz as correções, certo? Gente, isto posto, a gente finaliza aqui o estudo do Present Perfect com a adição do for e do since. O Present Perfect ele é bem extenso. Então a gente viu a primeira parte da sintaxe, agora a gente vê o for e o since. Parece que vocês vão ter que utilizar a sintaxe aprendida no capítulo 5. E ao longo da semana eu vou colocar mais alguns exercícios de reforço do for e do since, certo? E se não ficar bem entendido para vocês, comentem lá no mural que eu vou colocar alguns outros vídeos se eu achar interessante para vocês, certo? Ou tirar qualquer dúvida que venha aparecer. Vocês não podem ter dúvida com isso aqui, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Bye bye.